ruas estreitas, prédios antigos, um pequeno busto numa travessa tranquila ou um imenso monumento histórico no meio da cidade. Um patrimônio cheio de significados que muitas vezes passa despercebido por quem tem pressa. Muita gente já viu essas cores, essas formas e pode até ter escutado algumas histórias sobre este local. Mas queremos convidar você para olhar essas paisagens por outro ângulo. Venha com a gente passear pelos caminhos cariocas. Nosso passeio começa pelo centro do Rio de Janeiro e o ponto de partida é o Largo de São Francisco de Paula. Pequeno, até um pouco acanhado, mas cheio de história. Já foi palco de manifestações importantes na época que o Rio era a capital do Brasil. Foi aqui que aconteceram comícios contra a escravidão e depois a favor da República. No meio da praça fica a estátua de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência do Brasil. Da estátua já dá para ver a igreja de São Francisco de Paula, a construção que deu nome ao largo. O templo é considerado um dos mais lindos da cidade. Um ótimo exemplo para a gente falar da arquitetura colonial brasileira. Durante todo o período que o Brasil foi colônia de Portugal, do descobrimento à independência, foram importados da Europa para cá vários estilos de arte e arquitetura. Do barroco, com suas talhas douradas, ao rococó, de linhas curvas, delicadas e cores claras. Outro estilo era o pombalino. As fachadas planas e de pedra são marcas dessas construções. A igreja de São Francisco de Paula tem um pouco de tudo isso. A fachada no estilo pombalino, o rico interior todo revestido de talha que remete ao barroco, e uma das obras mais importantes do rococó brasileiro, o retábulo da Capela do Noviciado, entalhada por Mestre Valentim, um dos principais artistas brasileiros do período colonial. A outra construção que marca a paisagem no Largo de São Francisco de Paula é essa aí. E a gente pode até dizer que o largo só virou largo por causa desse prédio. Porque até 1742, toda essa área era uma grande lagoa, a Lagoa da Pavuna. Ela foi aterrada para que fosse erguida a catedral da cidade. As obras começaram, mas o projeto não seguiu em frente. Então, o terreno e as estruturas foram aproveitadas para construir a Escola Central, que virou Academia Real Militar e depois Escola Politécnica, a primeira instituição de ensino superior do Brasil. Depois ainda foi Escola Nacional de Engenharia e hoje abriga o Instituto de Filosofia e Ciências da UFRJ, o IFIX. É um privilégio poder caminhar pelos corredores e até bater um papo no jardim por onde circularam os principais nomes da engenharia brasileira. Seguimos nosso passeio pelo centro. O caminho cheio de sebos, essas lojinhas vendendo livros usados, indica que chegamos à Rua Luiz de Camões. No meio dela, uma estátua de bronze em homenagem ao escritor. Luiz de Camões é uma das figuras mais importantes da literatura portuguesa. Sua obra mais conhecida é Os Lusíadas, um poema nacionalista que fala sobre a descoberta do Caminho das Índias e outras conquistas de Portugal. Escuta o início dessa obra fantástica. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Se você está ouvindo um sotaque diferente, é só seguir mais alguns passos para dar de cara com um pedaço de Portugal aqui no centro do Rio.
Este é o Real Gabinete Português de Leitura. O prédio foi construído no século XIX, mas teve mais influência da arquitetura manuelina, que estava em alta na época dos descobrimentos. Dá uma olhada nessa fachada, toda feita em pedra-liós. Mas é entrando que se tem uma ideia da grandiosidade e importância desse lugar. Os olhos se perdem num desfile de prateleiras centenárias cheias de obras raras. É a maior coleção de livros de autores portugueses fora de Portugal. O Real Gabinete Português de Leitura foi inaugurado em 1837 por um grupo de portugueses que queria ter um espaço de cultura na cidade. Funcionava como um clube fechado, mas em 1900 ele foi transformado em biblioteca pública e assim todo mundo passou a ter acesso a esse acervo fantástico. Machado de Assis, um dos principais escritores brasileiros, podia ser encontrado por aqui com facilidade. Dizem que foi neste salão que ele teve a ideia de criar a Academia Brasileira de Letras. Imagine quantas histórias estão nas folhas destes livros que cobrem paredes a perder de vista. Quem sabe todo esse conhecimento também inspire você.